Bom, vamos agora dar início à explicação do operador NOT, que é essa tabela verdade aqui bem simples. Então, colocando aqui, se eu pedir para imprimir verdadeiro, a resposta é verdadeira, bem óbvio. Se eu pedir para imprimir falso, ele imprime falso, também bem como esperado. O NOT funciona assim. Eu uso o operador NOT, que é o exclamação, e ponho, por exemplo, verdadeiro. Ele vai imprimir falso. Por quê? Uma não verdade é uma mentira, ou seja, uma falsidade. Da mesma forma que uma não falsidade é uma verdade. Então, o NOT simplesmente inverte o valor da expressão verdadeira ou falsa. Então, olhando a tabela verdade, se o A vale verdadeiro, NOT A é falso. Se o A vale falso, NOT A é igual a verdadeiro. Simples assim. Vamos entender agora com os exemplos de expressões um pouco mais elaboradas. Então, N1, N2, 20, N3, 30. Então, vamos lá. Olhando aqui uma expressão bem simples, N1 menor ou igual a N2, end N2 maior que N3, end N1 menor ou igual a N3. Então, vamos lá, usando a tabela verdade do end que a gente viu, para que o resultado dê verdadeiro, todas as expressões aqui têm que dar verdadeiro. Então, vamos ver a primeira. N1 é menor ou igual a N2. N1 vale 10, N2 vale 20. Então, isso aqui é verdadeiro. N1 é menor do que N2. N2 é maior do que N3. N2 vale 20 e N3 vale 30. Isso aqui dá falso. E a gente sabe que quando a gente usa o operador AND, se uma condição der falsa, a gente já sabe que tudo isso vai dar falso. Então, o resultado dessa expressão é falso. Ótimo. Agora, se eu pego essa expressão e nego a expressão, o resultado total da expressão, ou seja, isso aqui deu falso. Só que agora eu estou negando a expressão. Então, se eu pedir a impressão, ele vai dar como resultado verdadeiro. Por quê? Ele pega o resultado final, aqui que é falso, nega, ou seja, quando ele nega, ele inverte, passa para verdadeiro. Da mesma forma, se eu utilizar, no caso aqui, vamos fazer o exemplo com o operador OR. OR e OR. Então, vamos avaliar agora usando a tabela verdade do operador OR, que é essa tabela aqui. Então, vamos lá. N1 é menor ou igual a N2. N1 vale 10, N2 vale 20. Então, isso aqui já deu verdadeiro. E a gente sabe que quando a gente usa o operador OR, se uma das expressões aqui forem verdadeiras, o resultado final já vai ser verdadeiro. Então, eu nem precisaria avaliar o restante. Se eu der um Enter aqui, resposta verdadeira. Agora, se eu vier aqui e negar essa expressão, se o resultado dela deu verdadeiro e eu estou negando, logicamente o resultado agora vai dar falso. Certo? Que é como esperado. Então, o NOT, ele sempre inverte o resultado de uma expressão. Nesses exemplos, eu neguei a expressão como um todo, né? Tudo que está entre parênteses. Mas eu posso também, se eu precisar, negar apenas uma das expressões, ou duas delas, quantas eu quiser, ou qual eu quiser. Então, vamos ver esse caso aqui, qual vai ser a resposta para o OR. O OR N1
é menor ou igual a N2? N1 vale 10 e o N2 vale 20. Então aqui já deu verdadeiro. Ele nem precisa avaliar o restante, mesmo com essa negação que eu fiz aqui. A resposta aqui já vai ser verdadeira. Se eu vier aqui, ó, resposta verdadeira. Vamos tornar isso falso agora. Eu vou tornar isso falso, vou fazer isso, inverter o sinal aqui. Vou falar que N1 é maior que N2. Então agora, aqui deu falso. Eu vou avaliar a próxima. N2 é maior que N3? N2 vale 20 e o N3 vale 30. Então, isso aqui é falso. Mas como eu estou negando, isso aqui já deu verdadeiro. Então, a gente sabe, quando eu estou utilizando o OR, se uma das expressões aqui derem verdadeiro, a resposta já vai ser verdadeiro. Então, aqui, eu já sei que vai imprimir verdadeiro. Certo? Mesmo eu negando aqui. É assim que funciona o operador OR. Desculpa, o operador NOT, fazendo negação, e eu posso, aqui no caso, negar parte das expressões, né, de uma expressão usando operadores relacionais e operadores lógicos. No próximo exemplo, a gente vai fazer uma mistura das expressões lógicas com expressões relacionais e negações. Até o próximo exemplo.